O barulho ensurdecedor da ambulância cortava o silêncio da madrugada como uma lâmina afiada. Clara acordou sobressaltada, o coração disparado, suor frio escorrendo pela testa. Por um instante, não conseguiu distinguir se o som vinha de fora ou se ainda estava presa naquele pesadelo recorrente. A realidade a atingiu como um soco. Estava na pequena kitnet que dividia com duas colegas. O despertador marcava 5h40 da manhã e em 20 minutos precisaria estar na rua. Hoje não era um dia qualquer. Hoje sua vida poderia mudar completamente. Clara se levantou com cuidado, evitando acordar Jéssica, que roncava suavemente na cama ao lado. Camila já havia saído para o turno da madrugada no hospital. A jovem de 18 anos caminhou descalça até o pequeno espelho rachado do banheiro e observou o próprio reflexo. Os olhos castanhos, herdados da mãe, carregavam uma determinação que contrastava com a vulnerabilidade de quem ainda estava descobrindo o mundo. O cabelo castanho claro, sempre rebelde, precisava de uma escovada urgente. "Você consegue, Clara", sussurrou para si mesma, como fazia toda manhã desde que decidira morar sozinha. "Hoje é o dia." A pasta puída, única herança material do pai, descansava sobre a mesa de plástico branco. Dentro dela, poucos documentos, mas cada um representava uma batalha vencida: o certificado de conclusão do ensino médio, os comprovantes de pagamento das primeiras mensalidades da faculdade de pedagogia e a impressão da mensagem que mudaria tudo. "Precisa-se de babá por 3 semanas, salário, 5.000 reais. Casa da família Vasconcelos, referências necessárias." 5.000 reais. Clara mal conseguia acreditar quando viu o anúncio 3 dias atrás. Era exatamente o valor que precisava para quitar as mensalidades em atraso e garantir sua permanência na faculdade. Havia mandado uma mensagem tímida, esperando ser apenas mais uma entre centenas de candidatas. A resposta veio no mesmo dia. "Compareça amanhã às 7h, Rua das Magnólias, 847. E agora, enquanto se vestia com a única roupa social que possuía, uma blusa branca com pequenos furos quase imperceptíveis e uma saia azul marinho que ganhara de uma vizinha, Clara sentia o estômago revirar de nervosismo. Não apenas pela oportunidade, mas pelo que descobrira sobre a família Vasconcelos. Ricardo, seu colega de faculdade, conhecia alguém que já havia trabalhado na mansão. As informações eram desencontradas e misteriosas. Uma casa imensa no bairro mais nobre da cidade, um homem rico e reservado, e uma criança difícil. Várias babás haviam passado por lá nos últimos meses. Nenhuma ficou mais de 2 semanas. Por que será? Clara se perguntava enquanto descia as escadas rangentes do prédio. O elevador estava quebrado há 6 meses. Mais um lembrete da diferença entre seu mundo e o lugar onde estava prestes a entrar. A manhã estava fria, típica dos invernos na cidade. Clara puxou o casaco fino, mais uma peça herdada, e verificou o relógio no celular. 6h15. O ônibus para o centro levaria 40 minutos. Depois precisaria pegar outro para o bairro Alto da Colina. Se tudo corresse bem, chegaria com 10 minutos de antecedência. O ponto de ônibus já estava movimentado. Trabalhadores domésticos, estudantes, funcionários de lojas, todos com a mesma expressão cansada de quem acorda cedo para correr atrás dos sonhos. Clara se encostou no poste, observando o trânsito intenso da avenida principal. Cada carro que passava parecia representar um mundo diferente do seu. Quando o ônibus finalmente chegou, Clara conseguiu um lugar na janela. Enquanto observava a cidade acordar, sua mente vagava para as possibilidades. E se conseguisse o emprego? E se a criança realmente fosse impossível de lidar? E se ela não fosse boa o suficiente? A conversa das passageiras ao lado a tirou dos devaneios.
Você viu nos jornais sobre aquele empresário que perdeu a esposa no acidente de carro no ano passado? Aquele da construtora, nossa, que tragédia! Deixou o homem sozinho com uma criança pequena. Clara tentou não parecer que estava ouvindo, mas cada palavra a deixava mais intrigada. Seria coincidência demais se estivessem falando sobre Vasconcelos, completou uma das mulheres. Eduardo Vasconcelos. Dizem que ele nunca se recuperou. O filho também ficou muito abalado. O coração de Clara disparou. Era sobre eles, sobre a família para a qual estava indo trabalhar. De repente, tudo fazia sentido. A rotatividade das babás, o salário alto, a urgência do anúncio. Não se tratava apenas de cuidar de uma criança difícil. Era sobre entrar em uma casa marcada pela tragédia, por uma ausência que deixava cicatrizes em cada cômodo. Clara desceu no terminal central com as pernas bambas. Tinha 40 minutos até o próximo ônibus, tempo suficiente para tomar um café e organizar os pensamentos. Sentou-se numa lanchonete simples e pediu um pingado e um pão de açúcar, o café da manhã mais barato do cardápio. Enquanto mexia o açúcar lentamente, Clara pensou na própria história. Também conhecia a dor da perda. O pai morrera quando ela tinha 15 anos, deixando-a e a mãe sozinhas. Durante 2 anos, lutaram juntas para manter a casa e os estudos de Clara. Mas a mãe, fragilizada pela depressão, acabou voltando para a cidade natal no interior, deixando Clara com a escolha mais difícil de sua vida: abandonar os sonhos na capital ou seguir sozinha. Escolheu ficar. Escolheu lutar. Talvez essa experiência pessoal fosse exatamente o que precisava para entender o que encontraria na casa dos Vasconcelos. Talvez a dor compartilhada fosse uma ponte, não um obstáculo. O segundo ônibus estava menos cheio. Clara conseguiu relaxar um pouco enquanto observava a cidade mudar de fisionomia. Os prédios populares deram lugar a casas maiores. As ruas se tornaram mais arborizadas, os carros mais novos. Quando chegou ao ponto final, no alto da colina, teve a sensação de estar entrando em outro país. A Rua das Magnólias era uma linha reta de mansões suntuosas, cada uma mais imponente que a anterior. Clara caminhou devagar, conferindo os números nas portarias de ferro forjado. Jardins impecáveis, carros de luxo estacionados nas garagens abertas, silêncio que contrastava brutalmente com o barulho constante de seu bairro. O número 847 surgiu diante dela como uma miragem. Clara parou na calçada, a boca ligeiramente aberta. A mansão era ainda maior do que havia imaginado. 2 andares de arquitetura clássica, com colunas brancas na entrada principal e janelas enormes com molduras trabalhadas. O jardim frontal parecia saído de uma revista, com um chafariz no centro e roseiras que, mesmo no inverno, mantinham um aspecto elegante. O portão de ferro negro tinha o sobrenome Vasconcelos, gravado em letras douradas. Clara respirou fundo e tocou a campainha. O som ecoou grave, solene, como um sino de igreja. Esperou. Uns 2 minutos se passaram antes de ouvir passos se aproximando. Um homem alto abriu o portão, mas não era o que Clara esperava encontrar. "Você deve ser a Clara", disse ele, com um sorriso gentil, mas cansado. Aparentava uns 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados, olhos azuis bondosos. "Sou Miguel, irmão do Eduardo. Entre, por favor." Clara seguiu Miguel por uma trilha de pedras portuguesas, que levava à entrada principal. De perto, a grandeza da casa era ainda mais impressionante. As janelas do térreo eram altas o suficiente para permitir que uma pessoa passasse por elas sem abaixar a cabeça. As paredes externas tinham um tom de bege suave que contrastava harmoniosamente com o verde do jardim. "Eduardo está terminando uma ligação no escritório", explicou Miguel enquanto abria a porta principal. "Ele desce em alguns minutos. Enquanto isso, posso mostrar a casa para você?"
Clara apenas acenou, ainda impressionada demais para formar palavras completas. O hall de entrada era do tamanho de sua kitnet inteira. O piso de mármore refletia a luz que entrava através de um vitral colorido no alto da escada curva. Quadros com paisagens clássicas decoravam as paredes e um lustre de cristal pendia do teto como uma joia suspensa. A casa tem 3 andares, Miguel continuou, caminhando lentamente para que Clara pudesse absorver cada detalhe. No térreo ficam a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha, o escritório do Eduardo e uma sala de jogos. No segundo andar estão os quartos, incluindo o do Pedrinho. Ele tem 5 anos. O terceiro andar é um sótão que Eduardo transformou em ateliê. Era onde Mariana pintava. A menção à esposa falecida trouxe um silêncio momentâneo. Clara percebeu como Miguel baixou ligeiramente a voz ao pronunciar o nome, como se ainda fosse uma ferida recente. E o menino? Clara perguntou suavemente. Como ele está lidando com tudo isso? Miguel parou diante de uma parede coberta com desenhos infantis emoldurados. Clara se aproximou e observou os trabalhos. Eram típicos de uma criança de 5 anos. Formas simples, cores vibrantes, temas cotidianos. Mas havia algo nos desenhos mais recentes que a fez franzir a testa. As figuras humanas apareciam incompletas. Famílias de 2, quando deveria haver 3. Casas sem uma das janelas. Árvores com galhos quebrados. Pedrinho é uma criança especial, Miguel disse, escolhendo as palavras com cuidado. Muito inteligente, sensível, mas ele ainda está processando a perda da mãe. Algumas babás não souberam lidar com os momentos mais difíceis dele. Que tipo de dificuldades? Clara perguntou, genuinamente interessada. Crises de choro repentinas, pesadelos. Às vezes ele fica muito quieto, outras vezes fala sem parar sobre a mãe. Precisa de alguém com muita paciência. E principalmente alguém que entenda que por trás dos momentos difíceis há um menino tentando entender por que o mundo mudou tanto. Clara sentiu algo se mexer no peito. Conhecia bem essa sensação. A confusão, a raiva, a saudade que parecia não ter fim. Aos 15 anos, ela havia passado por algo muito parecido. E o pai? Como ele está lidando? Miguel hesitou por um momento. Eduardo é um homem bom, mas ele também está tentando encontrar seu caminho. Trabalha muito, talvez até demais. Acho que é a forma que ele encontrou de lidar com a dor, mas Pedrinho precisa dele presente, sabe? Antes que Clara pudesse responder, o som de passos na escada a fez olhar para cima. Um homem descia lentamente, uma mão no corrimão, a outra segurando um telefone. Mesmo de longe, Clara pôde perceber a elegância natural em seus movimentos. Eduardo Vasconcelos era mais jovem do que ela havia imaginado. Provavelmente no final dos 30 anos. Alto, ombros largos que preenchiam bem o terno cinza escuro. O cabelo castanho estava ligeiramente desalinhado, como se ele tivesse passado a mão várias vezes durante a ligação. Quando ele levantou o olhar e a viu, Clara sentiu um pequeno sobressalto. Os olhos de Eduardo eram de um verde profundo, mas carregavam uma tristeza que parecia permanente. Não era apenas cansaço, era algo mais profundo, como se parte de sua luz tivesse se apagado. Mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, havia neles uma intensidade que fez Clara desviar o olhar instintivamente. Desculpe o atraso, disse Eduardo, guardando o telefone no bolso. A voz era grave, controlada, mas Clara detectou uma nota de gentileza por baixo da formalidade. Você deve ser a Clara. Ele estendeu a mão e Clara a cumprimentou, notando como a pele dele estava fria, apesar do terno de lã. Obrigada pela oportunidade, senhor. Vasconcelos, Clara conseguiu dizer, tentando soar mais confiante do que se sentia. Eduardo, ele corrigiu com um esboço de sorriso. Formalidades fazem com que a casa pareça ainda maior e mais vazia do que já é.
Havia uma honestidade crua nessa observação que pegou Clara desprevenida. Eduardo não estava tentando impressioná-la ou manter uma fachada profissional. Estava sendo simplesmente direto sobre sua realidade. Miguel já mostrou a casa para você? Eduardo perguntou. Estávamos começando, Miguel respondeu. Que tal se continuarmos e depois conversamos com mais calma? Eduardo acenou e se juntou a eles. Clara notou como ele caminhava, não exatamente devagar, mas como alguém que havia perdido parte da pressa de viver. Quando passaram pela sala de estar, ela observou os detalhes, móveis elegantes, mas confortáveis, uma lareira de mármore, estantes de livros que iam do chão ao teto. Havia fotografias nas mesinhas laterais, mas Clara notou que Eduardo desviava o olhar delas. A cozinha era moderna e espaçosa, com uma ilha central em granito e eletrodomésticos que Clara só tinha visto em revistas. Mas o que mais chamou sua atenção foi a mesa pequena num canto, claramente o lugar onde uma criança tomava suas refeições. Havia um desenho grudado na geladeira, com um ímã em formato de borboleta. Pedrinho está no colégio agora, Eduardo explicou, notando o olhar de Clara. Volta às 2 da tarde. Se você aceitar a posição, esse será seu horário. Das 2 às 8 da noite, de segunda a sexta. Eventualmente alguns fins de semana, se eu precisar viajar a trabalho. E durante as férias escolares? Clara perguntou. Período integral, Eduardo respondeu. Por isso o salário é mais alto. Sei que é muito tempo com uma criança que pode ser desafiadora. Clara percebeu a hesitação na voz dele. Havia algo que Eduardo não estava dizendo, uma preocupação que ia além das dificuldades normais de cuidar de uma criança enlutada. Posso perguntar por que as outras babás não ficaram? Clara disse suavemente. Eduardo e Miguel trocaram um olhar. Foi Miguel quem respondeu. Algumas não conseguiram lidar com as crises emocionais do Pedrinho. Outras acharam que ele era muito fechado, muito difícil de alcançar. Uma disse que a casa era pesada demais, que não conseguia trabalhar num ambiente tão triste. Eduardo cerrou os lábios, como se aquela última observação tivesse doído particularmente. E você? Ele perguntou, olhando diretamente para Clara. O que faria se Pedrinho tivesse uma crise no meio da tarde? Se ele se recusasse a comer, a brincar, a conversar? Clara pensou por um momento. A pergunta não era apenas sobre técnicas de cuidado infantil, era sobre empatia, sobre capacidade de estar presente na dor de outra pessoa. Eu ficaria com ele, ela respondeu simplesmente. Às vezes, as pessoas só precisam saber que não estão sozinhas no que estão sentindo, mesmo que seja difícil, mesmo que demore. Eduardo piscou, como se não esperasse uma resposta tão direta. Por um momento, sua expressão se suavizou, e Clara viu um vislumbre do homem que ele provavelmente era antes da tragédia. Você tem experiência com crianças? Miguel perguntou. Formal, pouca, Clara admitiu. Mas cuidei dos filhos dos vizinhos durante alguns anos para ajudar nas despesas. E... Ela hesitou, mas decidiu ser honesta. Eu também perdi meu pai quando era adolescente. Sei como é quando o mundo de repente não faz mais sentido. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas pensativo. Eduardo parecia estar pesando suas palavras, tentando decidir algo importante. Você tem outras perguntas sobre a posição? Ele finalmente perguntou. Clara tinha dezenas de perguntas, mas uma se destacava. Por que 3 semanas específicas? É um período estranho para um emprego temporário. Eduardo olhou para Miguel novamente e Clara percebeu que havia chegado ao cerne da questão, a razão real pela qual precisavam de ajuda tão urgente. Eu preciso viajar a trabalho, Eduardo disse lentamente. 3 semanas em São Paulo, supervisionando um projeto importante. É a primeira viagem longa que farei desde que Mariana morreu.
Pedrinho nunca ficou tanto tempo sem mim. A vulnerabilidade na voz de Eduardo era palpável. Clara entendeu que não se tratava apenas de encontrar alguém para cuidar de Pedrinho. Era sobre confiar sua maior preciosidade a uma estranha, numa época em que ambos ainda estavam aprendendo a viver sem a pessoa mais importante de suas vidas. Quando você precisaria começar? Clara perguntou. Segunda-feira que vem. Sei que é pouco tempo para se preparar. Eu aceito, Clara disse antes que Eduardo terminasse a frase. Os dois homens a olharam surpresos. Você não quer pensar mais um pouco? Miguel perguntou. É uma responsabilidade grande. Eu sei, Clara respondeu, mas às vezes a gente sabe quando algo é certo. E isso me parece certo. Eduardo a estudou por um longo momento, como se tentasse ler algo em sua expressão que as palavras não conseguiam transmitir. Então, seja bem-vinda à família, ele disse finalmente, e pela primeira vez, Clara viu um sorriso genuíno em seu rosto. O fim de semana passou como um borrão de ansiedade e preparação. Clara havia contado a novidade para as colegas de quarto, que reagiram com uma mistura de empolgação e preocupação. Jéssica, sempre prática, ajudou-a a organizar algumas roupas mais apresentáveis, enquanto Camila, com sua experiência na área da saúde, deu conselhos sobre como lidar com crianças traumatizadas. Lembra do que aprendemos sobre luto infantil na faculdade? Camila disse enquanto preparava o café da manhã de domingo. Crianças dessa idade ainda não entendem completamente o conceito de morte. Para elas, é como se a mãe tivesse simplesmente desaparecido. E isso pode gerar muita confusão e raiva. Clara absorvia cada palavra, fazendo anotações mentais. Queria estar preparada para qualquer coisa que encontrasse na segunda-feira. Na manhã de segunda-feira, Clara acordou antes mesmo do despertador tocar. O nervosismo havia dado lugar a uma determinação serena. Ela escolheu uma roupa confortável, mas cuidadosa, uma calça jeans escura e uma blusa de algodão azul claro que realçava seus olhos. Não queria parecer formal demais e assustar a criança, mas também precisava transmitir profissionalismo para Eduardo. A viagem até a mansão pareceu mais rápida desta vez. Clara conhecia o caminho agora, e isso lhe dava uma sensação pequena, mas importante de familiaridade. Quando tocou a campainha às 2h em ponto, foi Eduardo quem veio atender. Pontual, ele observou com um tom que poderia ser aprovação. Pedrinho chegou do colégio há 20 minutos. Ele sabe que você vem hoje, mas não sabe sobre minha viagem ainda. Achei melhor apresentá-los primeiro. Clara acenou, entendendo a delicadeza da situação. Seguiu Eduardo pelo hall de entrada, notando como seus passos ecoavam no mármore. A casa estava diferente durante o dia. A luz natural que entrava pelas janelas enormes suavizava a formalidade do ambiente, tornando-o mais acolhedor. Pedrinho está na sala de jogos, Eduardo explicou enquanto caminhavam. É onde ele costuma ficar depois do colégio. Preciso avisá-la que ele pode estar um pouco desconfiado. Não é nada pessoal. É que ele se acostumou a ver pessoas novas irem embora. A observação atingiu Clara no peito. Uma criança de 5 anos não deveria ter que se proteger emocionalmente dessa forma. Quando chegaram à porta da sala de jogos, Eduardo parou e bateu levemente. Pedrinho, tem alguém aqui que quero que você conheça. Não quero conhecer ninguém. Veio uma voz pequena do outro lado da porta. Eduardo suspirou e olhou para Clara com uma expressão que misturava cansaço e pedido de desculpas. Ela fez um gesto tranquilizador e se aproximou da porta. Oi, Pedrinho, Clara disse suavemente. Meu nome é Clara. Seu pai me contou que você tem uns desenhos muito legais. Eu também gosto de desenhar. Silêncio. Clara continuou, mantendo a voz calma e amigável. Sabe, eu não sou muito boa em desenhar pessoas, mas sou ótima em desenhar bichos.
especialmente cachorros com orelhas enormes e gatos que parecem bolas de pelo. Um ruído quase imperceptível veio de dentro da sala. Talvez uma risadinha abafada. Posso entrar só para ver seus desenhos? Prometo que se você não quiser conversar, a gente não precisa conversar. Mais silêncio. Então, uma voz bem baixa. Pode entrar, mas não vai ficar muito tempo. Eduardo fez menção de entrar junto, mas Clara tocou seu braço gentilmente, indicando que preferia ir sozinha. Ele hesitou por um momento, mas acenou e se afastou. Clara abriu a porta devagar e entrou na sala. O ambiente era um paraíso infantil. Tapete fofinho no chão, estantes cheias de livros e brinquedos, uma mesa baixa com lápis de cor espalhados. Mas o que mais chamou sua atenção foi o menino encolhido numa poltrona grande demais para ele. Pedrinho era uma versão em miniatura do pai. Os mesmos olhos verdes, o mesmo cabelo castanho, embora o dele estivesse bagunçado de uma forma que apenas crianças conseguem. Ele usava o uniforme escolar, camisa branca, calça azul marinho e um casaco de lã com o brasão da escola. Mas o que mais impressionou Clara foi a expressão no rostinho, muito séria, muito cautelosa para uma criança de 5 anos. "Oi?", Clara disse, ficando parada perto da porta. "Posso me sentar ali?" Ela apontou para uma cadeira do outro lado da sala, longe o suficiente para não invadir o espaço dele. Pedrinho a estudou por um momento longo, como se estivesse tentando decifrar se ela era confiável. Finalmente, acenou brevemente. Clara se sentou e olhou ao redor da sala com genuína admiração. "Nossa, que lugar incrível! Quantos livros! Você já leu todos esses?" "Não sei ler direito ainda", Pedrinho murmurou. "Só algumas palavras." "Ah, entendi, mas aposto que você inventa histórias ótimas só olhando as figuras. Eu sempre fazia isso quando era pequena." Pela primeira vez, Pedrinho a olhou diretamente. "Você inventava histórias?" "Inventava, sim. Histórias malucas sobre bichos que falavam e árvores que dançavam. Uma vez inventei uma história sobre uma borboleta que só sabia voar de costas." Isso arrancou um sorrisinho quase imperceptível do menino. Borboleta não voa de costas. Exato. Por isso era uma história maluca. Clara riu. "Você gosta de histórias malucas ou prefere as normais?" Pedrinho considerou a pergunta com seriedade. "Gosto das malucas. As normais, às vezes, são tristes." Clara sentiu o coração apertar. Já estava começando a entender como a mente daquele menino funcionava. "É verdade, às vezes são mesmo. Por isso eu gosto de inventar as minhas. Assim posso escolher como elas terminam." Pedrinho se enderezou um pouco na poltrona. "Você pode inventar uma agora?" "Posso, mas que tal se a gente inventar juntos? Eu começo e você continua, aí a gente vai mudando." O menino hesitou, mas Clara percebeu que havia despertado sua curiosidade. "Era uma vez", Clara começou, "um menino que morava numa casa tão grande que ele às vezes se perdia nos corredores. E ele tinha um gato." Pedrinho acrescentou rapidamente, entrando na brincadeira. "Um gato laranja com listras roxas", Clara continuou. "E esse gato tinha um poder muito especial. Ele podia fazer bolinhas de sabão que não estouravam nunca", Pedrinho exclamou, animando-se visivelmente. Por 15 minutos, eles construíram juntos uma história absurda sobre o menino, o gato mágico e suas aventuras pela casa gigante. Clara notou como Pedrinho relaxava gradualmente, como o sorriso aparecia mais frequentemente, como ele começava a gesticular enquanto falava. A porta se abriu suavemente e Eduardo apareceu, carregando uma bandeja com lanches. "Desculpem interromper, mas pensei que vocês poderiam estar com fome." Pedrinho imediatamente se retraiu um pouco, mas não voltou completamente ao estado anterior. Eduardo colocou a bandeja na mesa baixa, sanduíches cortados em triângulos, suco de laranja, biscoitos. "Papai, a Clara sabe inventar histórias muito legais", Pedrinho disse.
e Clara percebeu que era provavelmente a primeira vez em muito tempo que o menino falava com entusiasmo sobre alguém novo. É mesmo? Eduardo perguntou, e Clara captou a surpresa genuína em sua voz. Que bom! Você comeu o almoço direitinho na escola? Comi, Pedrinho respondeu pegando um sanduíche. A tia da cantina fez macarrão com queijo. Enquanto Pedrinho comia, Eduardo aproveitou para explicar a rotina. Normalmente, depois do lanche, ele faz a lição de casa. Não é muita coisa. Algumas atividades de coordenação motora, desenhos, essas coisas. Depois pode brincar até o jantar. Posso ajudar com a lição? Clara perguntou para Pedrinho. O menino considerou. Você sabe escrever as letras direitinho? Sei sim. Posso te mostrar alguns truques para fazer elas ficarem mais bonitas. Tá bom. Pedrinho concordou, terminando seu sanduíche. Eduardo os observava com uma expressão que Clara não conseguia decifrar completamente. Havia alívio, mas também algo que parecia quase como medo. Medo de se permitir ter esperança. Eu vou ficar no escritório por algumas horas, Eduardo disse. Clara, você tem meu número se precisar de alguma coisa. Pedrinho, você se comporta, tá bom? Tá bom, papai. Quando Eduardo saiu, Clara e Pedrinho se instalaram na mesa para fazer a lição de casa. As atividades eram realmente simples. Tracejados para melhorar a coordenação, algumas letras para copiar, um desenho livre sobre minha família. Foi neste último exercício que Clara percebeu a profundidade do que Pedrinho estava enfrentando. Ele pegou o lápis, começou a desenhar, parou, apagou, começou de novo. Repetiu o processo várias vezes antes de finalmente desenhar duas figuras, uma grande e uma pequena, ambas com expressões tristes. Este é você e seu papai? Clara perguntou suavemente. Pedrinho acenou. Não sei desenhar a mamãe. Ela não está mais aqui. Clara sentiu os olhos marearem, mas manteve a voz firme. Quer saber de uma coisa? Às vezes as pessoas mais importantes ficam aqui. Ela tocou levemente o peito, perto do coração. Mesmo quando a gente não pode vê-las. Quer tentar desenhar como você sente a sua mamãe aqui dentro? Pedrinho a olhou com curiosidade. Pegou um lápis cor-de-rosa e desenhou algo que parecia uma estrela ao lado das duas figuras. Assim, ele disse, ela brilha. Clara teve que disfarçar a emoção. Ficou lindo. Acho que sua mamãe ia gostar muito deste desenho. Você acha? Pedrinho perguntou, com uma vulnerabilidade que partiu o coração de Clara. Tenho certeza, ela respondeu, e realmente acreditava nisso. O resto da tarde passou rapidamente. Eles brincaram com blocos de montar, leram um livro sobre dinossauros e Clara ensinou Pedrinho a fazer aviõezinhos de papel. A cada atividade, o menino se mostrava mais à vontade, mais parecido com uma criança normal de 5 anos. Às 6 horas, Eduardo apareceu na sala de jogos para avisar que o jantar estava quase pronto. Ele parou na porta ao ver Clara e Pedrinho sentados no chão, cercados de aviõezinhos coloridos, rindo de um que havia feito um loop no ar antes de cair. Papai, olha! Pedrinho correu até ele com um aviãozinho azul. A Clara me ensinou a fazer um que voa super longe. Eduardo pegou o aviãozinho e fingiu examinar com seriedade. Trabalho de engenharia de primeira qualidade, ele declarou solenemente. Acho que temos um futuro piloto aqui. Pedrinho riu, uma risada genuína, despreocupada. E Clara viu Eduardo piscar rapidamente, como se o som o tivesse surpreendido. Durante o jantar, Pedrinho contou ao pai sobre a história maluca que haviam inventado, sobre os truques para escrever letras bonitas, sobre os aviõezinhos. Eduardo ouvia atentamente, fazendo perguntas e comentários, mas Clara notou como ele a observava discretamente, como se ainda não acreditasse completamente no que estava vendo. Depois do jantar, chegou a hora do banho e da preparação para dormir. Clara havia assumido que seria dispensada nesse momento. Afinal, eram atividades muito íntimas, mas Pedrinho pediu para ela ficar. Você pode me contar uma história enquanto eu escovo os dentes?
Ele perguntou. Clara olhou para Eduardo, que acenou em aprovação. Enquanto Pedrinho escovava os dentes no banheiro, Clara inventou uma história sobre um menino que descobriu que sua escova de dentes era mágica e o levava para aventuras no país dos dentes limpos. Pedrinho riu tanto que quase engasgou com a pasta de dente. Na hora de colocar o pijama, Clara se ofereceu para esperar na sala, mas Pedrinho disse que não precisava sair. Ele trocou de roupa com a naturalidade típica das crianças, tagarelando sobre como queria aprender a fazer aviõezinhos ainda mais bonitos no dia seguinte. Quando finalmente chegou a hora de Clara ir embora, Pedrinho ficou um pouco triste. "Você volta amanhã?" ele perguntou. "Volto sim", Clara prometeu. "E aí a gente pode continuar nossa história do gato com bolinhas de sabão. E fazer mais aviõezinhos? E fazer mais aviõezinhos." Pedrinho sorriu e correu para abraçar as pernas dela, um gesto espontâneo que fez o coração de Clara acelerar. Era a primeira vez que ele demonstrava afeto físico desde que se conheceram. Eduardo acompanhou Clara até a porta principal. Eles caminharam em silêncio pelos corredores elegantes, mas Clara sentia que ele queria dizer algo. "Clara!" Ele finalmente começou quando chegaram ao hall de entrada. Eu não sei como você fez isso." "O quê?" ela perguntou genuinamente confusa. Pedrinho não ria assim desde... Eduardo parou passando a mão pelo cabelo. "Desde que Mariana morreu. Faz quase um ano. E hoje, em algumas horas, você conseguiu..." Ele não terminou a frase, mas Clara entendeu. Ele só precisava de alguém para ouvir. Ela disse simplesmente. "As crianças são mais resilientes do que a gente imagina. Elas só precisam saber que é seguro voltarem a ser crianças." Eduardo a olhou por um longo momento. "Você tem certeza de que tem apenas 18 anos? Às vezes, fala como se tivesse muito mais experiência de vida." Clara deu um sorriso pequeno. "Dor amadurece a gente mais rápido, né? Mas isso não é necessariamente ruim. Às vezes nos torna mais capazes de ajudar outros que estão passando pela mesma coisa." Eduardo acenou lentamente. "Mesmo assim, obrigado. Hoje foi diferente. Bom diferente." Quando Clara saiu da mansão naquela noite, ela carregava consigo a sensação de que algo importante havia começado. Não apenas um trabalho, mas talvez a chance de ajudar a curar uma família. E talvez, no processo, curar algumas de suas próprias feridas também. O ônibus de volta para casa estava quase vazio, e Clara aproveitou a tranquilidade para refletir sobre o dia. Pedrinho era uma criança especial, inteligente, sensível, mas carregando um peso grande demais para seus pequenos ombros. Eduardo, por sua vez, era um pai dedicado, tentando manter tudo junto enquanto lidava com seu próprio luto. E ela? Clara sorriu para si mesma enquanto observava as luzes da cidade pela janela. Ela era uma jovem de 18 anos que havia encontrado seu propósito, pelo menos por 3 semanas. E talvez, apenas talvez, isso fosse o início de algo muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Os próximos dias se desenrolaram com uma facilidade que surpreendeu a todos. Clara chegava pontualmente às 2 da tarde e encontrava Pedrinho sempre um pouco mais animado para vê-la. A rotina que estabeleceram juntos começou a trazer uma normalidade reconfortante para a casa que havia perdido seu ritmo há quase um ano. Na quarta-feira, Clara decidiu implementar uma pequena mudança. Em vez de fazer a lição de casa na sala de jogos, sugeriu que fossem para o jardim. "Lá fora?" Pedrinho perguntou hesitante. "Mas e se chover?" Clara olhou pela janela. O céu estava claro, com algumas nuvens brancas que pareciam algodão no azul. "Não vai chover, e se ventar um pouquinho, nossos aviõezinhos vão voar ainda melhor." A ideia dos aviõezinhos ao ar livre foi irresistível. Pedrinho correu para pegar a mochila escolar e os materiais de desenho,
Clara o seguiu, notando como ele parecia mais leve, menos cauteloso a cada dia. O jardim dos fundos da mansão era ainda mais impressionante que o da frente. Um gramado extenso e bem cuidado se estendia até uma cerca viva de arbustos floridos. Havia uma mesa de ferro forjado, pintada de branco, sob uma árvore frondosa, perfeita para suas atividades. Sua mãe gostava de ficar aqui? Clara perguntou suavemente, enquanto organizavam os materiais sobre a mesa. Pedrinho acenou, concentrando-se em alinhar seus lápis de cor. Ela pintava ali. Ele apontou para um cavalete coberto por uma lona, meio escondido atrás de algumas roseiras. Papai guardou tudo depois que ela... Depois. Clara seguiu o olhar do menino e sentiu algo apertar no peito. O cavalete abandonado era como uma metáfora visual da vida interrompida. Criatividade suspensa, beleza inacabada. Ela pintava coisas bonitas? Clara perguntou. Muito bonitas. Flores, borboletas, às vezes eu e o papai. Os olhos de Pedrinho se iluminaram com a lembrança. Uma vez, ela pintou um quadro só meu, montado no meu triciclo azul. Papai pendurou no meu quarto. Ah, que legal. Aposto que você ficou muito orgulhoso. Fiquei. Mamãe disse que eu era o modelo mais bonito que ela já teve. Clara sorriu, percebendo como Pedrinho falava da mãe com mais naturalidade quando estavam no jardim. Era como se o ambiente ao ar livre facilitasse as lembranças felizes. Eles fizeram a lição de casa sob a sombra da árvore e Clara notou como Pedrinho estava mais concentrado, menos ansioso. Quando terminaram, fizeram vários aviõezinhos coloridos e os soltaram no gramado. O vento suave carregava os aviões de papel numa dança alegre, e Pedrinho corria atrás deles rindo. Foi então que Eduardo apareceu na porta da cozinha que dava para o jardim. Clara o viu parado ali, observando a cena. Ela estava prestes a acenar quando percebeu a expressão no rosto dele. Não era apenas surpresa ou alívio, era algo mais profundo, mais doloroso. Eduardo observava o filho brincar no jardim onde sua esposa costumava pintar, e a mistura de alegria e melancolia em seus olhos era quase palpável. Pedrinho notou o pai e correu em sua direção, segurando um aviãozinho vermelho. Papai, olha como este voa longe, a Clara fez um super especial. Eduardo se agachou para ficar na altura do filho. É mesmo? Posso ver? Pedrinho demonstrou como arremessar o aviãozinho, que de fato voou uma distância impressionante antes de pousar suavemente perto do cavalete coberto. Por um momento, todos ficaram em silêncio, olhando para onde o papel havia pousado. Mamãe ia gostar de ver os aviõezinhos, Pedrinho disse de repente, com a honestidade direta das crianças. Eduardo engoliu em seco. E assim, filho, ela sempre gostou de coisas que voavam. Lembra das borboletas que ela pintava? Lembro, amarelas e azuis, com pontinhos brilhantes. Clara observava a interação entre pai e filho, percebendo como Eduardo tentava navegar entre honrar as lembranças da esposa e não se deixar consumir pela dor. Era uma linha tênue, delicada. Que tal se eu preparar um lanche para vocês? Eduardo sugeriu. Podem continuar brincando aqui fora. Quando ele voltou à casa, Clara se aproximou do cavalete. A lona que o cobria estava um pouco solta numa das pontas, deixando entrever parte de uma tela inacabada. Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Pedrinho, você pode me ajudar com uma coisa? Ela perguntou. Será que podemos dar uma olhadinha no que sua mãe estava pintando? Só uma espiadinha rápida. O menino correu até ela, igualmente curioso. Juntos, levantaram cuidadosamente uma ponta da lona. A tela revelou uma pintura quase completa. O jardim visto da perspectiva do cavalete, mas numa versão idealizada. As cores eram mais vibrantes, as flores mais exuberantes. E no canto direito da tela havia duas figuras pequenas, um homem e uma criança, brincando no gramado,
Não estavam totalmente definidas, apenas esboçadas, como se a artista tivesse planejado retornar para finalizá-las. É aqui, Pedrinho sussurrou, impressionado. E somos eu e papai. Clara sentiu os olhos marearem. A pintura era bonita, mas carregava uma tristeza profunda. O olhar de uma mãe e esposa observando sua família, tentando capturar um momento de felicidade para a eternidade. Ela era muito talentosa, Clara disse suavemente, cobrindo novamente o cavalete. Por que o papai não gosta que eu venha aqui? Pedrinho perguntou de repente. A pergunta pegou Clara desprevenida. O que você quer dizer? Ele fica triste quando eu falo do cavalete da mamãe. Acho que ele não quer que eu venha aqui. Clara se agachou para ficar na altura de Pedrinho. Sabe o que eu acho? Acho que seu papai fica triste porque sente saudade da sua mamãe, não porque você fez alguma coisa errada. Às vezes, os adultos precisam de um tempo para aprender a lembrar das pessoas que amam sem ficar muito tristes. Pedrinho considerou isso com seriedade. É como quando eu machuco o joelho. Primeiro dói muito, depois vai melhorando. Exatamente. Seu papai está aprendendo a curar a dor no coração. E sabe o que ajuda muito? Ver você feliz, como você estava hoje, correndo atrás dos aviõezinhos. O menino sorriu. Então, posso continuar brincando aqui? Claro que pode. Este jardim também é seu. Eduardo voltou com uma bandeja de lanches e os três se sentaram à mesa sob a árvore. Clara notou como ele observava discretamente o cavalete, como se estivesse tentando decidir algo importante. Clara, Eduardo disse de repente, você não tem compromissos às sextas-feiras à noite, tem? A pergunta a surpreendeu. Não, por quê? Estava pensando em levar Pedrinho para jantar fora na sexta. Há um restaurante que ele gosta, com um espaço kids. Pensei que talvez você pudesse vir conosco. Ele está mais à vontade com você por perto. Clara percebeu que não era apenas sobre Pedrinho se sentir confortável. Eduardo também estava buscando uma presença que tornasse as coisas mais fáceis, menos pesadas. Eu adoraria, ela respondeu. Não é mesmo, Pedrinho? O menino assentiu entusiasmado, de boca cheia de biscoito. Na quinta-feira, Clara chegou e encontrou uma cena inusitada. Eduardo estava na sala de jogos com Pedrinho, ambos sentados no chão, cercados de peças de um quebra-cabeças gigante. Preciso da sua ajuda, Eduardo disse quando a viu. Prometemos terminar este quebra-cabeças antes do lanche, mas acho que subestimamos a dificuldade. Clara se juntou a eles no chão, impressionada. O quebra-cabeças tinha pelo menos 1000 peças e mostrava uma cena de um circo colorido. Era claramente muito avançado para uma criança de 5 anos, mas Pedrinho estava determinado. Foi presente da mamãe, ele explicou para Clara. No meu aniversário de 4 anos, ela disse que quando eu ficasse mais velho, ia conseguir montar sozinho. Clara entendeu porque Eduardo estava ali, ajudando. Não era apenas sobre o quebra-cabeças, era sobre honrar uma promessa, uma expectativa que Mariana havia criado. Os três trabalharam juntos por mais de 1 hora. Clara observava como Eduardo e Pedrinho interagiam. Havia carinho, paciência, mas também uma certa formalidade que ela não tinha notado antes. Era como se Eduardo estivesse constantemente se policiando, tentando ser o pai perfeito em vez de simplesmente ser pai. Papai, Pedrinho disse em determinado momento, você lembra quando a mamãe fazia aquela voz engraçada do palhaço? Eduardo pausou, uma peça do quebra-cabeças na mão. Lembro. Você pode fazer igual? Não sei se lembro direito. Tenta. Eduardo olhou para Clara, quase como se pedisse permissão. Ela sorriu encorajadoramente. Bem, Eduardo começou alterando a voz para um tom mais agudo e teatral. O grande palhaço Bolinha está aqui para alegrar todo mundo. Pedrinho explodiu numa gargalhada. É igualzinho, faz mais. Pelos próximos minutos, Eduardo manteve a voz de palhaço enquanto montavam o quebra-cabeças.
Clara observava, fascinada, como a dinâmica entre pai e filho mudava completamente. Eduardo relaxava, Pedrinho se tornava mais espontâneo e a sala se enchia de risadas genuínas. Foi um momento revelador para Clara. Eduardo não era apenas um homem formal e controlado. Era um pai brincalhão que havia se perdido na dor. Pedrinho, por sua vez, não era apenas uma criança traumatizada. Era um menino normal que precisava ver o pai sorrir novamente. Quando finalmente conseguiram completar uma sessão significativa do quebra-cabeças, eles fizeram uma pausa para o lanche. Eduardo voltou à sua voz normal, mas manteve um humor mais leve. "Você é boa com quebra-cabeças", ele comentou para Clara. "Minha mãe me ensinou. A gente montava um diferente todo domingo quando eu era pequena." "Sua mãe mora aqui na cidade?" Clara hesitou. Ainda não havia contado detalhes sobre sua própria história. "Não, ela voltou para o interior depois que meu pai morreu. Eu decidi ficar para continuar os estudos." Eduardo a olhou com uma nova compreensão. "Você mora sozinha desde os 15 anos?" "Com algumas colegas, mas sim, basicamente sozinha." "Deve ter sido difícil." "Foi, mas também me ensinou a ser independente e me fez valorizar momentos como este." Ela gesticulou para a cena ao redor. Os três sentados na mesa, Pedrinho contando uma história maluca sobre os personagens do quebra-cabeças. Eduardo acenou lentamente. Clara percebeu que ele estava começando a entender que ela não era apenas uma babá temporária. Era alguém que realmente compreendia perda, adaptação, a arte de reconstruir a vida. Na sexta-feira à noite, eles foram ao restaurante conforme planejado. Era um lugar familiar, com decoração colorida e uma área kids equipada com brinquedos e jogos. Pedrinho ficou radiante, alternando entre brincar e voltar à mesa para contar suas descobertas. Clara observava Eduardo durante o jantar. Ele parecia mais relaxado fora de casa, como se o ambiente neutro facilitasse as coisas. Conversaram sobre assuntos variados: trabalho, estudos de Clara, planos de Pedrinho para as férias escolares que se aproximavam. "Sabe", Eduardo disse em determinado momento, enquanto Pedrinho estava distraído com um jogo eletrônico, "eu estava pensando sobre minha viagem para São Paulo." Clara sentiu um frio na barriga. Havia quase esquecido que tudo isso era temporário. "Eu poderia adiar mais algumas semanas", ele continuou. "O projeto é importante, mas talvez seja melhor esperar Pedrinho se acostumar melhor à rotina antes de eu viajar." "Você acha que ele não está pronto?" Clara perguntou. Eduardo observou o filho, que estava concentrado no jogo, a língua para fora numa expressão de concentração absoluta. "Não é ele que não está pronto", Eduardo admitiu. "Sou eu. Está sendo difícil imaginar deixá-lo por 3 semanas, especialmente agora que ele está melhor." Clara entendeu. Eduardo estava com medo de que a ausência dele desfizesse o progresso que Pedrinho havia feito. "Posso dar minha opinião?" Ela perguntou suavemente. Eduardo acenou. "Acho que Pedrinho está mais forte do que você imagina. E acho que você também está. 3 semanas vão passar rápido, e quando você voltar, ele vai estar aqui, esperando para contar tudo o que aconteceu." Eduardo a estudou por um momento. "Você tem certeza de que pode lidar com ele sozinha por tanto tempo?" "Tenho", Clara respondeu sem hesitar. "Nós vamos ficar bem." Quando voltaram para casa naquela noite, Pedrinho adormeceu no carro. Eduardo o carregou para dentro e Clara o ajudou a colocar o pijama no menino sonolento. Era uma cena doméstica, íntima, e Clara se deu conta de como havia se integrado naturalmente à rotina da família. "Obrigado por hoje", Eduardo disse quando se despediram na porta. "Fazia tempo que não saíamos assim, os 3. Quero dizer, nós." Clara percebeu a correção que ele fez e entendeu. Eduardo havia pensado os 3 naturalmente, incluindo-a na definição de família, mas se corrigiu por achar que era presunção demais. "Eu que agradeço", ela disse. "Foi uma noite ótima."
No ônibus de volta para casa, Clara refletiu sobre como as coisas haviam mudado em apenas uma semana. Não era mais apenas um trabalho. Era uma conexão real, um envolvimento emocional que ia muito além do profissional. E pela primeira vez, ela se perguntou o que aconteceria quando as 3 semanas terminassem. O fim de semana trouxe uma mudança inesperada na rotina. No sábado de manhã, Clara recebeu uma ligação de Eduardo. Clara, desculpe incomodar no seu dia de folga. Sua voz soava hesitante. Pedrinho está perguntando se você não quer vir almoçar aqui em casa hoje. Ele disse que quer mostrar uma coisa para você. Clara sorriu, tocada pelo convite. Claro, eu adoraria. Que horas? 12:00. E Clara, não precisa se preocupar em trazer nada. É só um almoço casual. Quando Clara chegou à mansão, foi Pedrinho quem abriu o portão, correndo excitado até ela. Clara, Clara, você precisa ver o que eu fiz. Ele a puxou pela mão, levando-a diretamente para o jardim. Lá, espalhados pelo gramado, estavam dezenas de aviõezinhos coloridos presos em palitos, formando uma espécie de jardim de papel. Meu jardim de aviões, Pedrinho anunciou orgulhoso. O papai me ajudou a fazer os palitos. Agora eles não voam mais, mas ficam aqui bonitos como as flores da mamãe. Clara ficou sem palavras por um momento. A criatividade e o simbolismo por trás da criação do menino a emocionaram profundamente. Era como se ele tivesse encontrado uma forma de honrar a memória da mãe enquanto criava algo novo e próprio. Está lindo, Pedrinho. Realmente lindo, ela disse, se agachando para observar os detalhes. Cada aviãozinho tinha desenhos diferentes. Alguns com estrelas, outros com corações, alguns com pequenas mensagens escritas em letras trêmulas. Eduardo apareceu na porta da cozinha, secando as mãos num pano de prato. Ele usava uma camisa polo azul marinho e calça jeans, bem diferente dos ternos formais que Clara estava acostumada a vê-lo usar. O visual mais casual o fazia parecer mais jovem, mais acessível. Ele trabalhou nisso a manhã toda, Eduardo disse, se aproximando. Mal conseguiu tomar café direito de tanta ansiedade para mostrar para você. É a coisa mais criativa que já vi, Clara respondeu sinceramente. Posso tirar uma foto? Pode, Pedrinho pulou de alegria. Mas você tem que ficar na foto também. Clara tirou várias fotos com seu celular, algumas dos aviõezinhos, outras dela com Pedrinho ao lado da criação dele. Eduardo observava de longe, um sorriso pequeno, mas genuíno no rosto. Papai, vem para a foto também, Pedrinho chamou. Eduardo hesitou por um momento, mas se juntou a eles. Clara sentiu uma estranha nervosidade quando ele se posicionou ao seu lado para a foto. Ela ficou consciente da proximidade dele, do perfume sutil que usava, da maneira como sua presença mudava a dinâmica do momento. Pronto, ela disse depois de tirar algumas fotos. Agora vocês têm um registro oficial do primeiro jardim de aviões do mundo. Durante o almoço, um churrasco simples que Eduardo havia preparado, Clara descobriu um lado completamente diferente dele. Longe do ambiente formal do escritório, ele era mais espontâneo, contava histórias engraçadas da infância de Pedrinho, ria das piadas bobas do filho. Papai faz o melhor hambúrguer do mundo, Pedrinho declarou com a boca cheia. É verdade, Eduardo disse com falsa modéstia. É um talento escondido. Quem diria que um empresário seria um mestre churrasqueiro? Onde você aprendeu? Clara perguntou. Com meu pai, na verdade. Ele sempre dizia que um homem que não sabe fazer um bom churrasco não sabe cuidar da família. Eduardo pausou, como se percebesse o que havia dito. Desculpe, não quis soar machista. É só uma lembrança. Não soou machista, Clara o tranquilizou. Sou carinhoso. Deve ser bom ter essas lembranças com seu pai. É sim. Ele morreu quando Pedrinho tinha 2 anos. Queria muito ter conhecido melhor o neto.
Clara percebeu como Eduardo falava naturalmente sobre perdas quando estava relaxado. Era uma família que havia enfrentado várias despedidas difíceis. Depois do almoço, eles se sentaram na grama, próximos ao jardim de aviõezinhos de Pedrinho. O menino brincava com alguns brinquedos que havia trazido de dentro de casa, enquanto Clara e Eduardo conversavam. "Posso perguntar uma coisa?" Eduardo disse de repente. "Claro. Por que você quis trabalhar com crianças? Quero dizer, você podia ter escolhido qualquer coisa para estudar." Clara pensou por um momento. "Acho que porque criança não julga. Elas aceitam você como você é, sabe? E tem algo sobre ajudá-las a descobrir o mundo. É como se você estivesse ajudando a formar o futuro." Eduardo a observava atentamente enquanto ela falava. "E você quer ter filhos um dia?" A pergunta a pegou desprevenida. "Quero sim, sempre quis. E você, quer dizer, você gostaria de ter mais filhos?" Foi a vez de Eduardo hesitar. "Eu não sei. Às vezes penso que seria bom para Pedrinho ter um irmão ou irmã, mas..." Ele olhou para o filho que estava completamente absorto em suas brincadeiras. "É complicado." Clara entendeu. A ideia de ter mais filhos provavelmente estava ligada a Mariana em sua mente, e pensar nisso significava confrontar não apenas a perda, mas também a possibilidade de um futuro diferente. "Não precisa decidir isso agora," ela disse suavemente. "Pedrinho está bem. Você está bem. O resto pode esperar." Eduardo a olhou com uma expressão que Clara não conseguiu decifrar completamente. Havia gratidão ali, mas também algo mais profundo, mais intenso. "Você é muito sábia para alguém de 18 anos, ele disse. "Você fala isso como se 18 anos fosse muito pouco. Para mim, parece que foi ontem que eu tinha 18 anos. E eu não era nem perto de ser tão equilibrada quanto você." Clara sentiu as bochechas esquentarem. Havia algo na forma como Eduardo a olhava que a fazia se sentir vista, reconhecida de uma maneira que ia além da relação profissional. "Papai, Clara, vocês querem ver minha nova invenção?" Pedrinho interrompeu o momento, correndo até eles com um aviãozinho diferente. "Claro, campeão," Eduardo disse, parecendo um pouco aliviado pela interrupção. O resto da tarde passou numa atmosfera relaxada e alegre. Eles brincaram no jardim, fizeram mais aviõezinhos e Clara ajudou Pedrinho a desenhar um mapa do país dos aviões, uma continuação das histórias que haviam inventado juntos. Quando chegou a hora de Clara ir embora, por volta das 5 da tarde, todos pareciam relutantes em terminar o dia. "Você pode ficar para o jantar?" Pedrinho perguntou. Clara olhou para Eduardo, que acenou encorajadoramente. "Se você não tiver outros compromissos..." "Não tenho," ela respondeu, percebendo como a resposta saiu rápida demais, quase ansiosa. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Eduardo contou sobre a empresa de construção que havia herdado do pai, sobre os desafios de administrar uma equipe grande, sobre os projetos em que estava trabalhando. Clara falou sobre a faculdade, sobre seus sonhos de talvez um dia abrir uma escola própria, sobre suas colegas de quarto. "Uma escola própria?" Eduardo repetiu interessado. "Que tipo de escola?" "Algo diferente. Uma escola onde as crianças possam aprender no próprio ritmo, onde criatividade seja tão importante quanto matemática, onde se ensine inteligência emocional junto com português." "Como assim inteligência emocional?" Pedrinho perguntou curioso. Clara sorriu. "É aprender a entender o que você está sentindo e por quê. Como quando você fica triste lembrando da mamãe. Não é errado ficar triste. É normal. A inteligência emocional te ajuda a entender que é assim mesmo e que tudo bem." Eduardo parou de comer, olhando para Clara com uma expressão de admiração genuína. "Você já pensou em escrever sobre isso? Suas ideias são realmente interessantes." "Ah, eu não sou boa com escrita." "Eu discordo," Eduardo disse firmemente. "Você tem uma forma de explicar coisas complexas de maneira simples. É um dom."
A conversa foi interrompida por uma súbita pancada de chuva nas janelas. O som era intenso, típico das tempestades de verão que chegavam sem aviso. Nossa, Clara disse olhando pela janela. Não trouxe guarda-chuva. Você pode ficar até passar, Eduardo ofereceu. Ou posso te levar de carro. Não quero dar trabalho. Não é trabalho, Eduardo disse. E havia algo em sua voz que fez Clara o olhar mais atentamente. Seria um prazer. Eles decidiram esperar a chuva diminuir. Pedrinho, cansado do dia cheio, adormeceu no sofá da sala enquanto assistiam a um filme infantil. Eduardo o carregou para o quarto e Clara os acompanhou, ajudando a colocar o pijama no menino sem acordá-lo completamente. Era uma cena íntima, doméstica. Clara segurava a escova de dentes de Pedrinho enquanto Eduardo o ajudava a lavar o rosto. Eles trabalhavam em sincronia, como se tivessem feito isso juntos centenas de vezes. Boa noite, campeão, Eduardo sussurrou, beijando a testa do filho. Boa noite, Pedrinho, Clara disse suavemente, ajeitando o cobertor. Quando saíram do quarto, a casa estava mergulhada numa quietude aconchegante. A chuva havia diminuído para uma garoa fina e o som suave criava uma atmosfera quase mágica. Quer um café? Eduardo perguntou. Ou chá? Café seria ótimo. Eles foram para a cozinha, onde Eduardo preparou café numa máquina sofisticada que Clara nem sabia como funcionava. Enquanto esperavam, ficaram encostados no balcão, conversando em voz baixa para não acordar Pedrinho. Obrigado por hoje, Eduardo disse de repente. Por aceitar o convite, por tudo. Fazia muito tempo que esta casa não tinha tanta alegria. Clara sentiu seu coração acelerar. Havia algo na forma como Eduardo a olhava, na proximidade entre eles, na intimidade do momento que a fazia sentir uma tensão nova, diferente. Eu que agradeço. Vocês dois tornaram minha vida muito mais completa. Eduardo se aproximou um pouco mais e Clara pôde ver os detalhes de seus olhos verdes, as pequenas rugas ao redor deles que denunciavam os sorrisos genuínos. Clara, ele disse suavemente, eu preciso te dizer uma coisa. O coração dela disparou. O quê? Eu estava pensando sobre minha viagem para São Paulo. Talvez seja a hora de ir mesmo. Pedrinho está bem. Você está aqui. E talvez seja bom para todos nós termos um tempo para pensar. Clara sentiu uma pontada de decepção, embora não conseguisse explicar exatamente por quê. Pensar sobre o quê? Eduardo hesitou, passando a mão pelo cabelo num gesto que Clara já havia aprendido a reconhecer como um sinal de nervosismo. Sobre isso, ele gesticulou vagamente entre eles. Sobre o que está acontecendo aqui. Não entendo, Clara mentiu, porque na verdade entendia perfeitamente. Eduardo se aproximou ainda mais, e Clara pôde sentir o calor que emanava dele. Você não percebeu a forma como olhamos um para o outro, como nos sentimos à vontade juntos, como você se encaixa perfeitamente na nossa vida? Clara engoliu em seco. Eduardo, eu sei que é complicado. Sei que você é jovem, que trabalha para mim, que estou pagando você para cuidar do meu filho. Sei que não faz nem 2 anos que Mariana morreu. Sei de tudo isso. Ele pausou, respirando fundo antes de continuar. Mas também sei que quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é que logo você vai estar aqui. Sei que quando ouço Pedrinho rir, penso em como você fez isso possível. E sei que quando olho para você, sinto algo que pensei que nunca mais ia sentir. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Clara sentia como se estivesse à beira de um precipício, sabendo que qualquer palavra que dissesse mudaria tudo para sempre. Eduardo, ela começou suavemente. Eu também sinto. Alguma coisa? Mas você tem razão. É complicado. Por isso a viagem, ele disse. 3 semanas para pensarmos, para termos certeza do que estamos sentindo. E quando eu voltar? E quando você voltar?
Clara perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Eduardo levantou a mão e tocou gentilmente o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. Quando eu voltar, vamos conversar de verdade. Sobre nós, sobre o que isso significa, sobre onde queremos que isso vá. Clara fechou os olhos por um momento, absorvendo o toque dele, a intensidade do momento. Quando os abriu novamente, viu em Eduardo uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Está bem, ela sussurrou. 3 semanas. Eduardo sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. 3 semanas, ele repetiu. A chuva havia parado completamente quando Eduardo levou Clara para casa. A viagem foi silenciosa, mas não desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que haviam acabado de reconhecer algo importante e precisavam de tempo para processar. Quando pararam em frente ao prédio de Clara, Eduardo se virou para ela. Obrigado por hoje. Por tudo. Eu que agradeço, Clara respondeu. E Eduardo, vai dar tudo certo. Com Pedrinho, com a viagem, com tudo. Ele sorriu novamente. Você tem uma forma de fazer as coisas parecerem possíveis. Clara saiu do carro e acenou quando ele partiu. Subiu as escadas do prédio com o coração ainda acelerado, a mente fervilhando com tudo o que havia acontecido. 3 semanas. Em 3 semanas, ela saberia se o que estava sentindo era real, duradouro, ou apenas o resultado da proximidade e da situação única em que se encontravam. Mas uma coisa Clara já sabia com certeza. Sua vida havia mudado para sempre naquela noite. A segunda semana começou com uma energia diferente na mansão. Eduardo havia confirmado sua viagem para São Paulo e partiria na sexta-feira. Clara podia sentir a tensão no ar, não apenas a ansiedade natural de uma separação iminente, mas também o peso não dito dos sentimentos que haviam sido revelados no sábado anterior. Pedrinho ainda não sabia sobre a viagem e Clara percebia como Eduardo estava lutando para encontrar a forma certa de contar. Durante os primeiros dias da semana, ela observou pai e filho interagirem com uma intensidade nova, como se Eduardo estivesse tentando armazenar cada momento. Na terça-feira, enquanto faziam a lição de casa no jardim, Pedrinho fez uma pergunta que pegou Clara desprevenida. Clara, você tem namorado? Ela quase derrubou o lápis que estava segurando. Por que pergunta isso? Porque a Letícia da minha turma disse que todas as moças bonitas têm namorado. E você é bonita. Clara sentiu o rosto esquentar. Obrigada pelo elogio, Pedrinho. E não, eu não tenho namorado. Por que não? Como explicar para uma criança de 5 anos os complexos motivos pelos quais uma jovem de 18 anos, focada nos estudos e no trabalho, não tinha tempo para relacionamentos? Ou pior, como explicar que talvez estivesse se apaixonando pelo pai dele? Às vezes, a gente não encontra a pessoa certa, Clara disse diplomaticamente. Meu papai também não tem namorada, Pedrinho observou. Acho que ele fica triste às vezes por causa disso. Por que você acha isso? Pedrinho parou de desenhar e olhou para Clara com a seriedade que só crianças conseguem ter. Porque eu escuto ele conversando sozinho no quarto dele de noite. E às vezes ele olha as fotos da mamãe e faz cara de quem está perdido. O coração de Clara se apertou. A imagem de Eduardo sozinho em seu quarto, lidando com a solidão e as lembranças, a tocou profundamente. Seu papai amava muito sua mamãe, Clara disse suavemente. É normal ele sentir saudade. Mas a mamãe não ia querer que ele ficasse triste para sempre, né? A sabedoria intuitiva da criança a surpreendeu. Não, acho que ela ia querer que ele fosse feliz. Então talvez ele precise encontrar uma namorada nova. Alguém legal que goste de mim também. Clara teve que disfarçar a emoção. E como seria essa pessoa, na sua opinião? Pedrinho pensou seriamente. Ela teria que saber fazer aviões. E contar histórias. E não ficar brava quando eu tivesse pesadelos.
Ele pausou, olhando diretamente para Clara. Ela teria que fazer meu papai sorrir de verdade como você faz. O silêncio que se seguiu foi cheio de significado. Clara percebeu que, de alguma forma, Pedrinho havia captado a química entre ela e Eduardo, mesmo sem entender completamente o que isso significava. Pedrinho, ela começou cuidadosamente, se seu papai encontrasse alguém especial, como você se sentiria? O menino considerou a pergunta. No começo ia ser estranho, mas se ela fosse legal comigo e fizesse o papai feliz, acho que ia ser bom. Ia ser como ter uma família completa de novo. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. As palavras de Pedrinho ecoavam em sua mente, misturando-se com a lembrança do toque de Eduardo em seu rosto. Estava se apaixonando. Não havia mais como negar. Mas a situação era tão complexa, tão cheia de variáveis. Na quarta-feira, Eduardo finalmente contou para Pedrinho sobre a viagem. Clara estava presente como planejado para ajudar a explicar e tranquilizar o menino. 3 semanas é muito tempo, Pedrinho disse visivelmente preocupado. Quem vai me levar para a escola? Quem vai fazer panquecas no domingo? A Clara vai cuidar de tudo, Eduardo explicou pacientemente. Ela vai ficar aqui com você, vai dormir no quarto de hóspedes. Vai ser como se ela fosse da família por um tempo. De verdade? Pedrinho olhou para Clara com esperança. De verdade, ela confirmou sorrindo. Vamos nos divertir muito. Posso até ensinar você a fazer panquecas. Você sabe fazer panquecas? Sei sim. Minha especialidade são panquecas em formato de bichos. O rosto de Pedrinho se iluminou. Sério? Você pode fazer uma em formato de girafa? Posso tentar. Vai ser uma girafa meio torta, mas vai ser uma girafa. Eduardo observava a interação com um misto de alívio e melancolia. Clara percebeu como era difícil para ele deixar o filho, especialmente agora que Pedrinho estava finalmente se abrindo novamente para a vida. Na quinta-feira, último dia antes da viagem, a tensão na casa era palpável. Eduardo fez questão de jantar com Pedrinho, de ajudá-lo com o banho, de contar uma história antes de dormir. Clara ficou discretamente de lado, respeitando os momentos finais entre pai e filho. Quando Pedrinho finalmente adormeceu, Eduardo a encontrou na sala de estar. Ele parecia exausto, emocional. Está tudo pronto para amanhã? Clara perguntou suavemente. Eduardo acenou. Mala feita, documentos organizados, instruções escritas para você, embora tenha certeza de que não vai precisar delas. Eles ficaram em silêncio por um momento, ambos conscientes de que esta era provavelmente a última vez que estariam sozinhos por 3 semanas. Clara, Eduardo disse finalmente, eu quero que você saiba que se mudou de ideia sobre nós. Está tudo bem. Não há pressão. Não há expectativas. Você está aqui para cuidar do Pedrinho, e isso é o que importa. Clara o olhou, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. E se eu não mudei de ideia? Eduardo a estudou por um longo momento. Então conversamos quando eu voltar. Conversamos quando você voltar, ela repetiu. Eles se despediram com um aperto de mão formal, mas os olhos diziam muito mais do que as palavras. A primeira semana sem Eduardo passou surpreendentemente bem. Clara e Pedrinho estabeleceram uma rotina própria. Café da manhã divertido, com as prometidas panquecas em formato de bichos, escola, lição de casa no jardim, brincadeiras criativas, jantares que Pedrinho ajudava a preparar. Miguel aparecia quase todos os dias para verificar como estavam, sempre impressionado com o bom humor de Pedrinho. Nunca vi ele tão bem adaptado a uma mudança, comentou na sexta-feira. Você tem um dom real com crianças. Eduardo ligava todas as noites para falar com Pedrinho, e Clara sempre ficava por perto caso o menino precisasse de apoio. As conversas eram animadas. Pedrinho contava sobre as panquecas, sobre os novos aviõezinhos que estavam fazendo, sobre as histórias que Clara inventava.
papai quer falar com você, Pedrinho disse na segunda semana, estendendo o telefone para Clara. Oi, Eduardo disse quando ela atendeu. Sua voz soava cansada, mas havia uma nota de alívio nela. Como está indo de verdade? Está indo bem, Clara respondeu honestamente. Ele está forte, adaptado. Teve alguns momentos difíceis, mas nada que não conseguimos resolver juntos. Que tipo de momentos difíceis? Pesadelos algumas vezes. Uma crise de choro na segunda-feira, quando viu um programa na TV que lembrou a mãe dele. Mas ele conversou sobre o que estava sentindo e passou. E você, como está se saindo? Clara sorriu, mesmo sabendo que ele não podia vê-la. Estou aprendendo muito. Sobre Pedrinho, sobre mim mesma, sobre o que significa cuidar de alguém de verdade. Houve uma pausa do outro lado da linha. Clara, Papai! Pedrinho interrompeu, puxando o telefone de volta. Esqueci de contar sobre o bolo que a Clara me ensinou a fazer. Clara riu, mas ficou pensando no que Eduardo estava prestes a dizer. A segunda semana trouxe desafios maiores. Pedrinho ficou doente, uma febre simples, mas que o deixou irritadiço e carente. Clara passou 2 noites mal dormidas, acordando várias vezes para verificar se ele estava bem, dando remédio, trocando compressas frias. Na segunda noite, Pedrinho teve um pesadelo particularmente intenso. Clara o encontrou chorando no quarto, suado e assustado. A mamãe estava indo embora de novo. Ele soluçou nos braços dela. Eu corri atrás, mas ela não me escutava. Clara o embalou suavemente, cantando baixinho uma música que sua própria mãe costumava cantar quando ela era pequena. Gradualmente Pedrinho se acalmou, mas se recusou a voltar para o próprio quarto. Posso dormir com você? Ele pediu. Clara hesitou. Não tinha certeza se Eduardo aprovaria, mas o menino estava claramente precisando de conforto. Só por hoje, ela disse, o levando para o quarto de hóspedes. Pedrinho se aninharam na cama grande e Clara continuou cantando baixinho até ele adormecer. Foi só então que ela percebeu como a situação havia evoluído. Não era mais apenas sobre cuidar de uma criança. Ela genuinamente amava aquele menino, queria protegê-lo, vê-lo feliz. Na manhã seguinte, Pedrinho estava melhor, mas ainda um pouco grudento. Durante o café da manhã, ele fez uma observação que surpreendeu Clara. Clara, você é quase como uma mamãe para mim agora. Clara sentiu o coração apertar. O que você quer dizer com isso? Você cuida de mim quando estou doente. Faz comida gostosa, conta histórias. E ele hesitou. Você me faz sentir seguro. Clara teve que piscar várias vezes para conter as lágrimas. Fico feliz que se sinta seguro comigo, Pedrinho. Você é muito especial para mim também. Quando o papai voltar, você vai continuar cuidando de mim? A pergunta que Clara estava temendo finalmente chegou. Vamos ver, tá bom? Por enquanto, vamos aproveitar o tempo que temos juntos. A terceira semana passou rapidamente. Eduardo ligava diariamente e Clara percebia como sua voz mudava conforme os dias passavam. Ele parecia mais descansado, mas também mais ansioso para voltar. Sinto falta de vocês dois, ele admitiu numa das últimas ligações. Nós também sentimos sua falta, Clara respondeu, consciente de que estava falando por si mesma tanto quanto por Pedrinho. Na última noite antes do retorno de Eduardo, Clara estava arrumando suas coisas no quarto de hóspedes, quando Pedrinho apareceu na porta. Você vai embora amanhã? Ele perguntou tristemente. Clara se sentou na cama e fez sinal para ele se juntar a ela. Vou voltar para minha casa sim, mas isso não significa que vou desaparecer da sua vida. Promete? Prometo. Pedrinho se encolheu ao lado dela. Clara, posso contar um segredo? Claro, eu queria que você fosse minha mãe de verdade. As palavras atingiram Clara como um raio. Ela olhou para o menino, vendo a sinceridade absoluta em seus olhos, e sentiu como se o mundo tivesse mudado de eixo. Pedrinho, eu sei que não pode ser igual à minha mamãe que morreu, mas você podia ser uma mamãe nova.
E aí a gente seria uma família de verdade. Clara o abraçou, lutando contra as lágrimas. Como explicar para uma criança de 5 anos que às vezes os adultos complicam as coisas que deveriam ser simples? Você sabe que seu papai e eu vamos precisar conversar sobre muitas coisas, né? Eu sei, mas ele gosta de você. Eu vejo nos olhos dele. E como você vê isso? Ele fica feliz quando você está aqui e triste quando você vai embora. É o mesmo jeito que ele ficava com a mamãe, só que diferente. A sabedoria da criança novamente a impressionou. Vamos ver o que acontece quando ele voltar, tá bom? Tá bom, mas Clara... Sim, mesmo que vocês não ficarem juntos, você sempre vai ser especial para mim. Clara finalmente deixou as lágrimas correrem. Você também sempre vai ser especial para mim, Pedrinho. Sempre. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. Amanhã, Eduardo voltaria e tudo mudaria novamente. Ela havia passado 3 semanas vivendo como uma família, cuidando de Pedrinho como se fosse sua própria criança, imaginando como seria se aquela vida fosse real. Mas seria possível? Um homem de 38 anos, ainda lidando com o luto, poderia realmente se apaixonar por uma jovem de 18 anos? E mais importante, seria justo com Pedrinho criar expectativas que talvez não pudessem ser cumpridas? Clara adormeceu com essas perguntas, ecoando em sua mente, sem saber que, em São Paulo, Eduardo estava acordado com os mesmos questionamentos, contando as horas para voltar para casa e descobrir se o que havia deixado para trás era real, ou apenas o produto de um momento de vulnerabilidade e solidão. O dia do retorno de Eduardo amanheceu nublado, com aquele tipo de céu cinzento que parece refletir a incerteza dos sentimentos humanos. Clara acordou cedo, nervosa, e encontrou Pedrinho já levantado, parado na janela da sala, olhando para o portão. Que horas o papai chega? Ele perguntou pela 10ª vez desde que acordara. O voo dele pousa às 10, lembra? Deve estar aqui por volta do meio-dia, Clara respondeu, tentando manter a voz calma. Você acha que ele vai gostar dos desenhos novos que eu fiz? Tenho certeza que vai adorar. Clara havia ajudado Pedrinho a preparar uma espécie de relatório das 3 semanas. Desenhos de suas atividades favoritas, fotos dos novos aviõezinhos, uma carta ditada por ele, onde contava sobre as aventuras que tiveram juntos. Era tocante ver como o menino queria compartilhar cada momento com o pai. Às 11h30, Clara estava arrumando suas últimas coisas quando ouviu o som familiar do carro de Eduardo na entrada. Seu coração disparou. 3 semanas de expectativa, 3 semanas de perguntas sem resposta, 3 semanas de uma vida que havia se tornado mais real do que qualquer coisa que ela já havia experimentado. Papai! Pedrinho gritou, correndo para a porta antes mesmo de Eduardo conseguir sair do carro. Clara foi até a janela e observou o reencontro. Eduardo saiu do veículo e imediatamente se ajoelhou, abrindo os braços para receber o filho. O abraço entre eles durou longos segundos e Clara pôde ver nos ombros de Eduardo o alívio de estar em casa. Quando finalmente se separaram, Eduardo olhou para cima e a viu na janela. Mesmo à distância, Clara sentiu a intensidade daquele olhar. Ele acenou, e ela acenou de volta, sentindo as borboletas no estômago que havia tentado ignorar por 3 semanas. Clara, Clara, vem ver o papai! Pedrinho gritou da porta. Clara desceu lentamente, consciente de que este momento definiria todo o futuro. Eduardo estava na entrada, bronzeado pelo sol de São Paulo, parecendo mais descansado, mas também visivelmente emocionado. Oi! Ele disse quando a viu, e naquela palavra simples havia todo um mundo de sentimentos. Oi, ela respondeu, igualmente simples, igualmente carregada. Papai, você precisa ver tudo o que eu e a Clara fizemos. Pedrinho interrompeu, puxando o pai pela mão. Vem ver os desenhos e os aviõezinhos novos, e eu aprendi a fazer panqueca em formato de girafa. Eduardo riu, deixando-se ser arrastado pelo filho entusiasmado.
Clara os seguiu, observando como Eduardo examinava cada desenho, cada aviãozinho, ouvindo atentamente cada história que Pedrinho contava. Era impossível não notar como ele olhava discretamente para Clara durante as explicações do filho, como se buscasse confirmação de que tudo realmente havia corrido bem. "E sabe o que mais, papai?" Pedrinho disse, depois de mostrar tudo. "Quando eu fiquei doente, a Clara cuidou de mim igual uma mamãe de verdade. Ela até dormiu comigo quando eu tive pesadelo." Eduardo olhou para Clara, surpreso. "Você ficou doente?" "Foi só uma febre", Clara explicou. "Nada sério. Passou em 2 dias. E você cuidou dele sozinha? Por que não me ligou? Porque estava tudo sob controle e porque você estava trabalhando. Não queria preocupá-lo à toa." Eduardo a olhou com uma expressão que misturava admiração e algo mais profundo. "Obrigado", ele disse suavemente, "por tudo." O resto da manhã passou em uma atmosfera estranha, alegre por conta do reencontro, mas tensa por conta das coisas não ditas. Clara sabia que precisava ir embora, voltar para sua vida normal, mas cada movimento nessa direção parecia artificial, forçado. Durante o almoço, Eduardo contou sobre São Paulo, sobre o projeto que havia supervisionado, sobre como a cidade grande o fizera valorizar ainda mais a tranquilidade de casa. Pedrinho escutava atentamente, fazendo perguntas, claramente feliz por ter o pai de volta. "E você, Clara?" Eduardo perguntou em determinado momento. "Como foram essas 3 semanas para você?" A pergunta era simples, mas carregada de subtextos. Como havia sido para ela viver como mãe e dona de casa? Como havia sido dormir no quarto de hóspedes, acordar naquela casa, fazer parte daquela família? "Foram esclarecedoras", ela respondeu cuidadosamente. "Esclarecedoras como?" Clara olhou para Pedrinho, que estava distraído com sua comida. "Aprendi que sou capaz de mais do que imaginava. E que às vezes a família não é só sobre sangue. É sobre quem escolhemos amar e cuidar." Eduardo parou de comer, olhando-a intensamente. Havia entendido a mensagem. Depois do almoço, chegou o momento que Clara estava temendo. Ela precisava fazer as malas e voltar para casa. O acordo original de 3 semanas havia terminado. "Você vai embora agora?" Pedrinho perguntou tristemente quando a viu subindo para o quarto de hóspedes. "Preciso ir, sim. Mas vou continuar vindo aqui às vezes, se vocês quiserem." "Eu quero!" Pedrinho declarou veementemente. "Papai, a Clara pode continuar vindo aqui?" Eduardo, que estava parado na porta do quarto, respondeu. "Claro que pode, sempre que ela quiser." Mas Clara percebeu que não era isso que nenhum deles realmente queria dizer. Enquanto arrumava suas coisas, Clara ouviu Eduardo conversando com Pedrinho lá embaixo. A voz dele estava baixa, mas ela conseguiu captar algumas palavras. Conversar, importante, adultos. Estava explicando ao filho que precisavam de um tempo para conversar sozinhos. Quando Clara desceu com sua mala, Pedrinho a abraçou apertado. "Você promete que volta?" Ele sussurrou no ouvido dela. "Prometo." Ela sussurrou de volta, mesmo não sabendo se seria verdade. "Tio Miguel está vindo buscar Pedrinho para passar a tarde com ele", Eduardo explicou. "Achei que seria melhor conversarmos sozinhos." Clara acenou, o estômago se contraindo de nervosismo. Miguel chegou poucos minutos depois, alegre e carinhoso como sempre. Pedrinho foi com ele sem resistência, mas não antes de dar mais um abraço em Clara e um em Eduardo. "Vocês conversem direito", ele disse com a seriedade de um adulto, "e decidam as coisas certas." Quando a casa ficou silenciosa, Clara e Eduardo se olharam como 2 estranhos que sabiam segredos íntimos um do outro. "Quer ir para o jardim?" Eduardo sugeriu. Sempre foi mais fácil conversar lá. Eles caminharam até o Jardim dos Fundos, onde o jardim de aviõezinhos de Pedrinho havia crescido durante as 3 semanas.
Clara havia ajudado o menino a adicionar novos aviões coloridos, criando um mosaico alegre que dançava suavemente com a brisa. Sentaram-se na mesa sob a árvore, no mesmo lugar onde haviam conversado sobre tantas coisas ao longo dos últimos meses. Então, Eduardo começou, como foi de verdade? Clara respirou fundo. Foi como viver a vida que eu não sabia que queria. Acordar nesta casa, cuidar do Pedrinho, fazer parte de uma família. Foi mais natural do que qualquer coisa que já experimentei. Eduardo acenou lentamente. E agora? O que você quer que aconteça agora? Não sei se tenho direito de querer alguma coisa. Clara admitiu. Sou jovem. Não tenho experiência. Não sei se sou a pessoa certa para... Para quê? Eduardo a interrompeu suavemente. Para ser madrasta de uma criança, para me relacionar com um homem que perdeu a esposa, para... Ela hesitou. Para estar à altura do que vocês dois merecem. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, observando os aviõezinhos de papel que tremulavam na brisa. Você quer saber o que eu descobri em São Paulo? Ele finalmente disse. Descobri que idade é só um número quando se trata de maturidade emocional. Descobri que 3 semanas longe de vocês dois foi mais difícil do que um ano inteiro de luto. E descobri que estava com medo da coisa errada. O que você quer dizer? Eduardo se virou para olhá-la diretamente. Estava com medo de estar traindo a memória da Mariana ao me permitir amar novamente, mas percebi que o contrário é verdade. Mariana me ensinou a amar, a ser pai, a valorizar a família. Se eu desperdiçar a chance de ser feliz novamente, aí sim estaria traindo tudo o que ela me ensinou. Clara sentiu os olhos marearem. Eduardo, deixa eu terminar. Ele disse gentilmente. Também descobri que você não precisa estar à altura de nada. Você já é perfeita do jeito que é. Pedrinho te ama. E eu... Ele pausou, respirando fundo. Eu me apaixonei por você, completamente, irrevogavelmente. As lágrimas que Clara vinha segurando finalmente desceram. Eu também me apaixonei por você, por vocês dois, mas tenho tanto medo... Medo de quê? De não ser suficiente. De vocês se cansarem de mim, de não conseguir substituir o que Pedrinho perdeu. Eduardo se levantou e foi até ela, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Clara, olha para mim. Ela o olhou, vendo nos olhos verdes dele uma intensidade que a fez estremecer. Você não precisa substituir ninguém. Você não é uma substituta da Mariana. Você é a Clara, única, especial, perfeita do seu jeito, e o amor que sentimos por você não diminui o amor que tínhamos por ela. O coração tem espaço para crescer, não apenas para substituir. Clara tocou o rosto dele, sentindo a textura da barba por fazer, a pele aquecida pelo sol. Tem certeza de que isso pode dar certo? Ela sussurrou. Tenho certeza de que vale a pena tentar, ele respondeu. Tenho certeza de que você já faz parte desta família, independente de papéis oficiais. E tenho certeza de que quero passar o resto da minha vida descobrindo como pode ser ainda melhor. Eduardo se inclinou e a beijou. Um beijo suave, cheio de promessas e esperança. Clara fechou os olhos e se permitiu sentir completamente, sem medo, sem reservas. Quando se separaram, Eduardo sorriu. O primeiro sorriso completamente despreocupado que Clara havia visto nele. Então, ele disse, que tal começarmos do começo? Oficialmente desta vez. Como assim? Eduardo se levantou e estendeu a mão para ela, com uma reverência teatral. Clara gostaria de jantar comigo esta noite, um encontro de verdade, sem criança entre nós, sem complicações profissionais, só eu e você descobrindo se isso que sentimos é real. Clara riu, pegando a mão dele. Aceito, mas com uma condição. Qual? Amanhã, se tudo correr bem, eu quero cozinhar para vocês dois. Quero fazer o jantar de domingo para minha família. A palavra família
pairou no ar entre eles, carregada de significado e possibilidades. Sua família, Eduardo repetiu testando as palavras. Gosto de como isso soa. Eles caminharam de volta para a casa de mãos dadas, e Clara sentiu como se estivesse entrando em uma nova vida. Não seria fácil. Havia desafios pela frente, conversas difíceis, adaptações necessárias. Mas pela primeira vez, desde que perdeu o pai, Clara se sentia verdadeiramente em casa. Quando Miguel trouxe Pedrinho de volta no final da tarde e o menino os viu de mãos dadas na sala, seu rosto se iluminou com um sorriso que poderia ter alimentado a cidade inteira. "Isso quer dizer que a Clara vai ficar?" ele perguntou esperançoso. Eduardo e Clara se olharam, e ela viu nele a mesma certeza que sentia no próprio coração. "Sim", Eduardo respondeu, "a Clara vai ficar." "Para sempre, para sempre", Clara confirmou, e pela primeira vez em muito tempo, acreditou completamente em suas próprias palavras. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar juntos, os três, como uma família, Clara olhou ao redor da cozinha que havia se tornado familiar, observou Pedrinho contando animadamente sobre sua tarde com o tio, viu Eduardo sorrir enquanto tempera a salada e soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não era a vida que havia planejado aos 18 anos, mas era a vida que escolhera. E às vezes, as melhores escolhas são aquelas que fazemos com o coração, não com a cabeça. Do lado de fora, o vento balançava suavemente os aviõezinhos de papel no jardim. Pequenos símbolos de sonhos que haviam aprendido a voar novamente, assim como os três corações que encontraram, uns nos outros, uma forma de curar e amar outra vez. E assim, chegamos ao fim desta linda jornada de amor, família e segundas chances. Se você se emocionou com a história de Clara, Eduardo e Pedrinho, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e contar nos comentários qual foi sua parte favorita. Suas histórias e sentimentos nos inspiram a continuar trazendo narrativas que tocam o coração. Até a próxima!